Bem, pessoal, meu nome é Hélio Gotti Neto, trabalho hoje no Ministério da Saúde e eu estou aqui para restituir um pouquinho da verdade, né? Então, nós temos aí um vídeo de um influenciador, né, desses meios digitais que fica fazendo uma série de afirmações falsas, narrativas mentirosas, fake news, chame como quiser, falando de coisas que não aconteceram. Por exemplo, não é verdade de forma nenhuma que o governo propôs eletrochoque em crianças autistas. Eu acho que esse é um tema delicado, é um tema que me diz respeito até pessoalmente. Eu tenho um filho com transtorno do espectro autista, um menino maravilhoso, e assim, me choca e me faz ficar um pouco abismado, né, com a coragem da pessoa usar temas delicados, usar a doença, usar situações de fragilização da saúde para atacar politicamente um governo, né, desrespeitando aí as famílias, desrespeitando as pessoas que têm algum transtorno, né, que têm algum problema de saúde. Então, a politização da saúde, eu entendo que é uma coisa horrorosa e a gente precisa combater mentiras, falsidades que são lançadas aí, principalmente nessa época de desespero de um grupo que está querendo voltar e está aí manobrando e arregimentando uma série de pessoas para se prestarem a esse papel tão feio, tão medíocre, tão pequeno, né? É verdade que o governo Bolsonaro propôs eletrochoque em crianças autistas? Pô, mas é absurdo também, né, gente? É verdade. Essas acusações, essas narrativas falsas, elas vêm embasadas aí em reportagens de uma imprensa politicamente engajada e claramente partidária. Então aí que está o problema, a pessoa não é capacitada em medicina, não é capacitada na análise de evidências científicas e metodologia científica na saúde, pega reportagens que são falsas, são mentirosas e reproduz essas mensagens, seja por ignorância, seja por má fé mesmo. Isso aí eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que esse vídeo trouxe aí uma série de mentiras e faltar com a verdade em relação a atos da administração pública é uma coisa grave. Um governo não é feito só de ministros. A gente às vezes olha para os ministros e esquece o resto. Dentro do governo, você possui uma série de órgãos que são fundamentais para fiscalizar o trabalho do próprio governo, para implementar medidas importantes para a sociedade, e, enfim, fazer o trabalho e botar a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. Todos esses órgãos precisam ser conduzidos por pessoas extremamente competentes e especialistas nessas áreas. Caso contrário, tudo é arruinado. E o governo Bolsonaro simplesmente aparelhou todos esses órgãos com profissionais incompetentes, extremamente vis, nomeando pessoas completamente alinhadas com esse discurso nojento da extrema-direita, anti-ciência, terraplanista. O Bolsonaro arruinou a FUNAI, arruinou a Anvisa, arruinou o IBAMA. Sobre o perfil dos profissionais do governo Bolsonaro, vou falar agora do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma equipe muito técnica. Nós escutamos várias acusações, né, de pessoas incompetentes, vis, né, maldosas, que fazem um discurso nojento de extrema-direita, anti-ciência, terraplanista, que é um rótulo odioso de quem não sabe argumentar. Mas, enfim, eu estou falando de pessoas extremamente competentes no Ministério da Saúde e nos outros ministérios também. Tem professores, pesquisadores, servidores do Ministério da Saúde, pessoas que estão na administração pública há mais de 30 anos, muitas vezes, pessoas que atravessaram governos diferentes e que estiveram à frente de grandes programas por décadas, né? Então, me desculpa, mas não tem gente incompetente aqui não. Tem muita gente competente e quem tiver dúvida, vá olhar o currículo que está disponível na internet para quem quiser. E também um órgão chamado Conitec, que trabalha na integração de tecnologias no SUS. E é aí que entra a questão do autismo. A Conitec, ela não faz integração de tecnologia, ela faz incorporação de tecnologia. Os membros da Conitec, que é uma comissão de assessoramento que expede recomendações, que expede relatórios que serão aprovados ou não
na SCTI, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, né? Ela é composta por membros que são indicados, por exemplo, pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, dos Secretários Municipais de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde e das secretarias do Ministério da Saúde. Então são vários membros, não são indicados somente pelo presidente Bolsonaro. Então a gente observa aí que o rapaz, ele mal sabe o que acontece, ele não sabe nem do que ele está falando de verdade. É lamentável, né? Uma pessoa que reproduz notícias tendenciosas e mentirosas e fala realmente daquilo que ele nunca estudou, não sabe, não tem experiência nenhuma para poder falar. Em dezembro, o Conitec surpreendeu o mundo inteiro ao emitir uma planilha, uma cartilha, recomendando, dentro de várias coisas, o tratamento de autistas severos com eletrochoque. Uma revolta generalizada, mais de 460 entidades emitiram notas de completo repúdio. Instituições e parlamentares repudiam o protocolo da saúde que cita choque elétrico para tratar autistas. É uma vergonha, uma completa vergonha, anti-ciência, nojenta e terraplanista. Olha, Conitec nunca recomendou eletrochoque, nunca teve isso na recomendação. O trecho deixa bem claro, na publicação inclusive da Portaria Conjunta número 7 de 12 de abril de 2022, que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo no transtorno do espectro do autismo, né? E está bem claro lá no parágrafo, este protocolo não preconiza o uso de alternativas como eletroconvulsoterapia, ECT, e estimulação magnética transcraniana, EMT. Esses procedimentos também não são recomendados por nenhuma das diretrizes clínicas internacionais consultadas sobre o cuidado de pacientes com TEA. Fala que as evidências científicas são ainda muito incipientes e que esse tema precisa de estudo, embora tenha quem aplique esse tipo de terapia, mas não é recomendado pelas diretrizes, não é recomendado nem pelo documento que compõe a recomendação, enfim, que foi para consulta pública. Foi inclusive publicada uma nota de esclarecimento, diante de tanta mentira e tanta maldade, a gente precisa tentar esclarecer ao máximo. Então, em 17 de dezembro de 2021, essa notinha foi atualizada em 23 de 8 de 2022, ficou bem claro, né? Conforme consta no relatório de recomendação disponível em consulta pública, página 25, não há recomendação para o uso dessas alternativas, ECT e EMT, em nenhuma das diretrizes clínicas internacionais consultadas. É importante ressaltar que a evidência é ainda muito incipiente e que essas opções são reservadas a casos graves e devem ser avaliadas por uma equipe especializada, não sendo recomendadas por este protocolo, né? Então a gente repete isso, é uma coisa que já tinha sido desmentida há muito tempo atrás, mas enfim, infelizmente, né, estamos aí num momento de eleição e as pessoas que estão dispostas a fazer de tudo, elas começam a requentar mentiras, né? É muito triste, mas enfim, a gente entende que há quem se preste a esse papel. Faz a gente se perguntar como é possível que um órgão da saúde possa fazer tamanha atrocidade. E aí você descobre quando percebe quem são as pessoas que trabalham nesses órgãos. Fala-se sobre quem trabalha nos órgãos, né? Quem trabalha no Ministério da Saúde. Como eu já falei, temos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, farmacêuticos, administradores, engenheiros, pessoas de todas as profissões. O nosso perfil hoje do secretariado é um perfil extremamente técnico. Temos sim a participação de alguns militares, né? Enquanto tem gente aí que fica à toa fazendo maldade, espalhando mentira, teve gente que resolveu arriscar a própria vida para salvar a vida alheia. Por exemplo, os militares que foram transportar oxigênio líquido. Poderiam ter explodido no céu e morrido, suas famílias terem ficado sem eles, né? Mas foram lá, arriscaram suas vidas para salvar o próximo. Várias equipes técnicas do Ministério da Saúde, todo o secretariado, fazendo viagens nos piores momentos da pandemia para salvar as vidas das pessoas. Essas são as pessoas que trabalham no Ministério da Saúde, pessoas que entraram nesse governo, pessoas que já estavam no Ministério há décadas,
há muitos anos, e todas essas pessoas, desde o primeiro dia do governo, estão trabalhando, estão ajudando o país, porque trabalham para ajudar o SUS e nossos cidadãos. Então é uma injustiça muito grande denegrir, depreciar o papel desses profissionais. E os militares, quando entram na administração pública, eu recomendo que vocês deem uma olhada nos currículos deles. São pessoas extremamente treinadas, bem capacitadas e que estão acostumadas a assumir cargos de gestão na administração pública muitas vezes. Estamos falando de profissionais competentes, assim como profissionais da saúde, quando assumem cargos de gestão também no Ministério da Saúde. Muitos com mestrado, doutorado, anos de experiência. Todas elas nomeadas ou por Bolsonaro ou por seus ministros. Ele fala sobre pessoas nomeadas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e ministros em cargos de confiança. Sim, os cargos são de confiança. Agora, o que ele não fala é que teve um decreto lá em 2019 demandando experiência na administração pública ou no tema no qual aquela pessoa, na área temática na qual aquela pessoa seria nomeada, ou um currículo compatível com mestrado, com doutorado. Nós temos, por exemplo, pessoas com currículos maravilhosos no secretariado, inclusive um número recorde de mulheres nessa posição de autoridade no Ministério da Saúde. Temos, por exemplo, uma secretária que é de carreira do Ministério da Saúde há mais de 30 anos, farmacêutica, uma pessoa extremamente competente, experiente e que sim, preferiu, ao invés de poder sair, se aposentar, preferiu ficar no Ministério da Saúde e dar o seu sangue, dar todo o seu esforço lá em prol de ajudar o próximo. Temos uma servidora também na Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, temos um professor pesquisador na Secretaria de Vigilância em Saúde, na SVS, o Dr. Arnaldo. Então temos pessoas cujos currículos estão postos aí para quem quiser pesquisar. Pessoas com muita experiência, muita competência e que estão até arriscando suas próprias vidas, estão sacrificando muitas vezes o conforto, a segurança, o bem-estar de suas famílias para estar ajudando o nosso país durante esses 4 anos, enquanto tanta gente tentou fazer o trabalho da destruição. Então é só comparar. Pega aí o currículo desse rapazote aí que está falando esse monte de baboseira, de mentira, compara com o currículo de um desses secretários. Não vou nem falar com o meu currículo. Quem quiser, está público lá também na plataforma Lattes. Só dá uma olhada lá, de quem você quiser, do ministro, e aí você vai ver que essas pessoas têm uma história de vida, têm uma história de serviço para o SUS, para a saúde, para o nosso país. Olha aqui quem trabalha no Conitec. Médico olavista Hélio Angotti assume cargo da capitã cloroquina na saúde. Esse é o tipo de coisa que Bolsonaro faz para arruinar os órgãos brasileiros. Ele fala, que eu sou olavista, Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso. O que eu posso falar é que eu estudo há 20 anos a obra do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, assim como eu estudo há cerca de 20 anos a obra do Mário Ferreira dos Santos. Eu sempre me interessei pela interface entre filosofia e medicina. Estudo Platão, estudei Hipócrates, Aristóteles, Edmund Pellegrino, que escreve muito sobre ética médica, Louis Lavelle, Eric Voegelin, Ortega y Gasset, Javier Zubiri. Na ciência eu gosto muito de estudar já há vários anos Karl Popper, Thomas Kuhn e vários outros autores. Não vejo problema nenhum, não tem livro proibido no Brasil. Pelo menos não tem por enquanto certo tipo de pessoas não estiverem aí no poder com esse afã de censurar até mesmo a intelectualidade alheia. Então pode usar o rótulo que quiser. Isso não diminui o mérito filosófico tanto do Olavo quanto de qualquer um outro dos filósofos que eu estudo há 20 anos ou até mais de 20 anos. Outro que trabalha lá, médico bolsonarista pró-abstinência sexual, assume secretaria na saúde. Ele menciona o secretário Rafael, um médico ginecologista, obstetra, extremamente competente, professor, servidor público, com muitos anos de experiência, militante na causa pró-vida, respeita a vida das mulheres e das crianças. Então, eu aconselho novamente, vá lá, entra na internet e olhe o currículo dele. É só comparar o currículo desse rapaz com o currículo do secretário Rafael e entender quem é quem.
A pessoa não se reduz ao currículo, é claro, mas a pessoa tem uma história de vida, então merece respeito, né? Então a mídia vai lá e tenta classificar, né, tenta rotular de forma odiosa ou cômica um integrante do governo federal. E eu preciso resgatar a verdade. São pessoas que estão aqui com uma história de vida, com o sacrifício de suas famílias, com o sacrifício de suas vidas pessoais para ajudar o Brasil na maior crise sanitária da história da saúde pública, né, de nossa nação. Então, enquanto nesse momento tanta gente competente, tanta gente boa, tanta gente que se dedicou a vida inteira para pesquisar, para aprender, para curar o próximo, está aqui se sacrificando, tem gente fazendo o trabalho da mentira, né, o trabalho das fake news e politizando a saúde, né, trazendo aí dúvida, trazendo mentira para confundir a cabeça do nosso povo. E óbvio, como a gestão Bolsonaro odeia os povos indígenas, dentro do Conitec, esse é o cara que eles colocaram para cuidar da saúde dos indígenas. Governo troca secretário de saúde indígena e nomeia militar sem experiência na área. Hoje o secretário da CESAI é o senhor Reginaldo Ramos Machado, militar, extremamente competente, experiente na gestão, já passou por diversos órgãos públicos, IBAMA, INCRA, passou na presidência da República, então o currículo dele também está público, né? Como eu disse, os militares são pessoas treinadas, tem militares que treinam a vida inteira na área da gestão, né? Então a gente precisa respeitar a história de vida das pessoas, né? Eu não estou falando aqui de influenciador digital que fica só aí difamando as pessoas, eu estou falando de pessoas sérias que arriscam suas vidas em missões, que arriscam o seu conforto, sua segurança, né, sacrificam suas vidas em prol do próximo. Então, é uma injustiça falar dessa forma, replicar notícia maliciosa, falando mal de pessoas como Reginaldo Ramos Machado, que é o secretário da CESAI, foi diretor do Ministério da Saúde antes também, tem experiência, sabe o que faz, é uma pessoa respeitada. Então, eu acho que a gente precisa aí parar com essa difamação, parar com essa vulgarização, essa tentativa de assassinar a reputação das pessoas que estão trabalhando tão pesado para ajudar o próximo durante a pandemia e durante todo esse governo. Por isso, derrubar o Bolsonaro é muito mais do que só tirar ele do poder. É a gente conseguir consertar a destruição completa das nossas instituições e dos órgãos que deveriam proteger e ajudar os mais vulneráveis. Nós precisamos vencer no dia 30 para tirar o Brasil da Idade Média, da Era das Trevas, do completo e absoluto obscurantismo e negacionismo científico. Vote 13. Sobre destruição das instituições, é só olhar o que aconteceu com as empresas públicas. Antes estavam dando prejuízo, agora dão lucro. Então, que gestores são esses aí, obscurantistas, negacionistas, anticientíficos, né, que esse rapaz aí está falando e tantas outras pessoas inimigas, né, do país, que lutam contra esse governo, né, que tentam destruir a vida das pessoas que estão aqui tentando ajudar, ficam falando, né? Não, são gestores que pegaram empresas públicas que estavam dando prejuízo, imersas na corrupção, e agora fizeram com que essas empresas gerassem lucros bilionários para o país. Então são pessoas íntegras, pessoas competentes, que estão mudando a história do nosso país. Então é isso, né? Essas acusações não passam de uma peça de politicagem rasteira e barata, que tentam aí criar um cenário caótico que, sinceramente, era o que se tinha lá atrás em governos de pessoas que estavam mais interessadas em ganhar poder e dinheiro do que em ajudar a nossa população. Então, quando a gente olha hoje o que a gestão está fazendo, por exemplo, no SUS, né, no Ministério da Saúde, a gente está falando de saúde baseada em valor, de modernização dos repasses financeiros, da maior oferta educacional da história da saúde pública de nosso país, né, o Saúde com a Gente, para treinar aí 200 mil agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia, toda uma forma de medir desempenho na atenção primária à saúde, valorização da atenção primária à saúde. Então, olha só, gente, vamos restituir a verdade, né? O trabalho sério está sendo feito, o SUS está modernizando,
né? A atenção primária à saúde está ganhando a atenção que merece, né? Sem tirar a atenção da área da vigilância, que foi reforçada. Hoje a gente fala em genômica no SUS, o projeto Genomas foi lançado. Então, olha só, vamos voltar aqui para a verdade dos fatos, né? Sair da narrativa falsa e voltar para a verdade. Esse país está sendo reconstruído, né? Então a pessoa pode aí, do ápice de sua ignorância, ficar lançando rótulos como negacionista, anticientífico, terraplanista. Então, rótulo pode lançar à vontade. Nós temos os fatos para mostrar o que tem sido feito, temos as histórias de vidas dos secretários que estão no Ministério da Saúde, da Sandra, da Maíra, do Reginaldo, do Arnaldo, do Rafael, do ministro, né, dos outros ministros que passaram também. Então tá lá a história de vida de todo mundo, o sacrifício que todo mundo fez, né, para estudar, para crescer, para ajudar o nosso país. Basta ir lá e olhar os fatos, né? Novamente, é muito triste, né, que uma pessoa capitalize um tema que traz tanto sofrimento às vezes para a família, como doença, como uma questão de transtorno da saúde mental, né, uma condição especial, uma deficiência, né, que faz aquela família passar às vezes por dificuldades, por tristezas, né, e aproveite isso para tentar denegrir a imagem do governo. Eu acho que tem limite na sujeira e na mentira, né? A gente não pode passar certos limites, né? Então, como eu já disse, eu pessoalmente tenho um grande interesse nessa questão do transtorno do espectro autista, né? Meu filho, menino maravilhoso, tem. Agora, ver essas fake news aí, ver essa mentirada, né, para cima do governo, para cima de pessoas aqui que estão fazendo um trabalho sério, é muito lamentável. Então, vamos parar de falar do que não se sabe, vamos respeitar o trabalho dos outros, vamos respeitar a família das pessoas, né, que tem transtorno do espectro autista ou outra deficiência, outro problema de saúde. Vamos falar sério e, enfim, vamos lutar pelo nosso país, né, para a gente ter um país melhor do que aquilo que a gente encontrou com aquela roubalheira toda que estava acontecendo, né, com aquela situação catastrófica. Então, ao invés de fazer esse trabalho destrutivo da mentira, enfim, fica o convite para que vocês visitem os fatos, os documentos estão públicos, para quem quiser ler, tem que ler e interpretar, né, não dá para ir na maldade lá fazer a interpretação errada, mas está tudo disponível para quem quiser, tá certo? As evidências estão postas, né, e todos estão convidados a conhecer melhor todos os atos do governo federal e do Ministério da Saúde, certo? Um abraço a todos e vamos ver o que vai dar nessa eleição, né? E eu espero que essas pessoas um dia elas tenham uma consciência daquilo que elas estão fazendo e que elas melhorem, né? Que elas realmente se arrependam, né, dessa tentativa de destruir a vida dos outros, de assassinar reputações e que, enfim, se encaminhem melhor em suas vidas. É isso que eu espero. Um grande abraço a todos.